Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dora Carvalho e é um prazer apresentar o nosso trabalho na 26ª edição do CIAED, Congresso Internacional ABED de Educação à Distância. A nossa pesquisa é intitulada Da Educação Grega Antiga à Sala de Aula Virtual. Eu sou a professora Dora Carvalho e doutora em Comunicação e Práticas de Consumo, além de mestre em Comunicação na Contemporaneidade. Leciono as disciplinas nas áreas de Comunicação e Letras. Quem fez esse trabalho comigo foi o professor Cássio Lopes, que é mestre em Filosofia e professor coordenador do curso de Teologia Modalidade EAD na Universidade Anhembi Morumbi. O nosso trabalho tem como proposta discutir os desafios da relação entre professor e aluno diante das transformações tecnológicas. A gente pretende discutir como a hiperconexão e mediação afeta alunos e docentes. Partimos do estudo da educação clássica grega para demonstrar que o professor é um construtor de vínculos que transcende o uso de aparatos tecnológicos. O relato de experiência que nós apresentamos no nosso trabalho propõe saídas metodológicas e empíricas de ensino da disciplina de Libras. A aproximação do estudante de ensino à distância da realidade que o cerca apresentou-se como um caminho metodológico a ser seguido. O filósofo Edgar Morin, na obra Introdução ao Pensamento Complexo, propõe que a educação na contemporaneidade está inserida na era planetária. Manuel Castells destaca que as distâncias hoje são redimensionadas e a escola exacerba esse fenômeno tecnológico e causa grandes impactos nos usos de aparatos. A proposta deste trabalho é fazer um diálogo entre as correntes tradicionais e a relação professor e estudante, por meio de um panorama histórico que contempla de forma breve o ideal da educação dos gregos na antiguidade, em razão da sua importância para o posterior desenvolvimento de conceitos e práticas pedagógicas no Ocidente. Como culminância desse trabalho, propomos novas possibilidades oferecidas pela tecnologia. E os principais desafios impostos hoje em dia, que exigem tanto do professor quanto do aluno, maneiras inovadoras de realizar o debate aprofundado de temáticas propostas nas atividades, além de fóruns de discussão e disciplinas que originalmente exigiriam trocas de ideias em tempo real e ao vivo. Por que iniciar a reflexão contemporânea sobre ensino à distância com o antigo ideal de educação dos gregos? Aliás, por que começar essa abordagem retrocedendo a uma civilização separada de nós por um tão grande abismo histórico-temporal? Isso porque os gregos são os fundadores da cultura ocidental. A gente destaca aqui que entre as sociedades antigas, os gregos são aqueles que mais falaram e escreveram com palavras e categorias que não cessamos de empregar, geralmente até sem pensar. A antiguidade grega retraça as origens diretas de nossa própria tradição pedagógica, e o Ocidente herda não somente o vocabulário, mas também os modos ou categorias com os quais pensa o processo e as práticas pedagógicas. A antiguidade grega nos interessa especialmente por ser o terreno no qual as ideias e práticas seminais pedagógicas puderam florescer e se consolidar como um projeto de educação, a paideia. No período clássico, com a atuação dos grandes teóricos da educação helênica como Isócrates, Platão e Aristóteles. A Ilíada e a Odisseia de Homero são testemunhas do período antigo e produtos da poesia oral desenvolvida em séculos anteriores entre os gregos. Refletida as praxes econômicas e sociais, as crenças religiosas e as regras do poder, as próprias práticas culturais ligadas à oralidade.
Era um tipo de formação de educação nitidamente definida, aquele que o jovem nobre recebia dos conselhos e dos exemplos de um mais velho, a quem tinha sido confiado em vista de sua formação. Era uma formação ampla, objetivando desenvolver todas as potências humanas da criança. Era a busca de um ideal humano, como a gente pode ver na imagem. Era um ideal de formação pedagógica. Esse ideal de formação pedagógica, encontrado na antiguidade grega, se desenvolveu significativamente através dos séculos. E, depois do período clássico, houve a redescoberta da paideia formulada por autores clássicos do humanismo. O ideal ético de Homero envolvia aspectos técnicos e éticos. Tal modelo de formação existia por uma ideia do homem que desejava alcançar traços e princípios éticos a serem adquiridos por um processo pedagógico instilado pela herança homérica. Acima do homem como ser gregário ou como suposto eu autônomo, ergue-se o homem como ideia. E os desafios atuais? Como formar estudantes em uma cultura tecnológica fortemente marcada pelo individualismo e pela dissolução de vínculos sociais? Qual o desafio a evitar? É evitar a imposição desse ambiente cultural, por vezes alienado virtualmente, sobre o contexto coletivo e social. O que buscamos ainda é a emergência da alteridade de modo a valorizar as relações entre aluno e professor, baseadas no diálogo, na troca e na integração. Além disso, enfatizar o ambiente social como elemento formativo do estudante. Ao mesmo tempo, propiciar relações fecundas entre professores e alunos, mesmo que mediadas pelas novas tecnologias. O cenário atual hoje, no Brasil, de acordo com o Censo de Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o número de estudantes matriculados no ensino à distância atingiu 3,2 milhões de pessoas no país. O levantamento indica que no Brasil é em torno de 8,2 milhões de alunos que estão no nível da graduação. A maioria dos ingressantes da educação superior busca um curso de bacharelado. Esse percentual alcança a marca de 60%. Em seguida, vem as licenciaturas, com 20%, e depois os cursos tecnológicos, com 19%. Esse crescimento do ensino à distância é baseado em novos suportes tecnológicos. Muitas são as literaturas e nomenclaturas que baseiam esse debate. É chamado Media Literacy, Media Education, Competência Mediatic, Educação em Medios, na América Espanhola e na Espanha, e no Brasil, Educomídia e Educomunicação. Hoje falamos de uma educação muito baseada na mediatização. Streamings, gamificação e videoaulas virou rotina na realidade desses alunos. São jogos, são aulas realizadas para vídeos ou plataformas específicas de ensino. Essa hiperconexão e mediação, tanto por parte de alunos como por professores, são exercitadas por meio da internet, tablets, computadores e smartphones. Conforma um complexo mecanismo que dificulta que tipo de relação de autoridade está sendo exercida, dadas diversas realidades e vivências de ambos os atores nessa integração educativa. Vamos agora para a apresentação do nosso relato de pesquisa. Em nosso relato, nós percebemos uma construção identitária por parte do aluno. Era uma disciplina de Libras, destinada a 3.600 estudantes no âmbito nacional. A disciplina tinha como proposta de discussão ser inicialmente uma disciplina optativa,
realizadas em diversos cursos oferecidos pela instituição estudantil. De início, os alunos disseram que não viam correlação com o ensino de Libras com o curso, porque aparentemente não estava ligada às áreas que eles estudavam, às áreas técnicas às quais eles iriam se formar. O material contemplava o uso de e-books, vídeos e atividades além do banco de questões, e continha um escopo educativo para essa temática. O aluno não necessariamente precisava aprender Libras, ele precisava entender legislação, como que essa linguagem brasileira de sinais se desenvolveu no país e como é o contexto do surdo no Brasil. Como eu já disse, temas como legislação educacional, desafio e práticas docentes foram abordados no material. A principal atividade tinha a seguinte pergunta: você já teve ou tem contato com alguém da comunidade surda? Era uma redação, um texto em que ele deveria colocar o seu relato a respeito disso. O que apareceu durante a realização desse trabalho? Muitos alunos estavam muito resistentes a realizar a atividade, expressando esse descontentamento nos fóruns. Isso só foi no início. Em seguida, os alunos, ao entender o que era para realizar e ao ler o material, começaram a perceber que um mundo novo se abria para eles. E começaram a relatar o quanto cresceram e refletiram sobre o assunto e como tinham ideias pré-concebidas ou nenhum conhecimento a respeito desse universo de pessoas. Uma grande surpresa aconteceu, e dentre os tópicos mais abordados foi: eles perceberam que não tinham nenhum contato com alguém surdo, mesmo na convivência do trabalho ou na escola. Raros os casos era de convivência familiar com alguém da comunidade surda. Mas o que mais chamou a atenção, de fato, foram as reações de surpresa desses alunos ao se deparar com o assunto. E eles começaram a pensar que, de fato, eles tinham sim contato com pessoas da comunidade surda, eles só não prestavam atenção. O nosso trabalho segue agora para as principais conclusões. O que percebemos que, com essa atividade de reflexão e com essa atividade de o aluno olhar a realidade que o cercava, eles começaram a perceber processos identitários, processos esses que são intercambiáveis e como as relações entre o próximo e o distante ganham novas dimensões conforme o contexto analisado. Os alunos conseguiram perceber novas relações identitárias. A presença do outro como alguém que era invisível ganhou espaço em seus contextos sociais. Outro ponto importante foi que dessa pesquisa que os alunos realizaram é que eles buscaram muitas fontes midiáticas para poder entender melhor sobre o assunto. Buscaram matérias, buscaram vídeos nas principais plataformas da internet para entender como era o contexto de vida de uma pessoa da comunidade surda. E esse foi um grande ponto de convergência da mediatização da educação. O principal resultado é o seguinte: é preciso evitar que a metodologia de ensino se encerre apenas no virtual. É preciso trazer o aluno, mesmo que dentro de uma plataforma virtual, a refletir e observar a realidade que o cerca. É preciso instigar o aluno a fazer um diálogo entre o conteúdo aprendido e as circunstâncias do dia a dia, ainda que sejam temáticas estranhas aos estudantes em um primeiro momento de pesquisa. Vale destacar que o autor Ítalo Calvino disse que o ensino hoje nasce da multiplicidade de métodos interpretativos, maneiras de pensar e estilos de expressão, e não mais em um pensamento sistemático e unitário. Desejo um sucesso a todos no Congresso CIAED e agradecemos a atenção para a nossa pesquisa. Tchau, tchau!